Olá, bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Canal este que tem por objetivo auxiliar-nos em nossa jornada evolutiva. E continuando com o projeto das mensagens do benfeitor espiritual Emmanuel, hoje vamos refletir acerca da mensagem Desculpismo, que se encontra no capítulo 128 do livro Palavras de Vida Eterna e que foi psicografado por Chico Xavier. Mas antes de começarmos, vamos nos ligando amorosamente a Jesus, a Maria de Nazaré, a nossa mãe, rogando a eles compreensão salutar, para que possamos levar adiante os ensinamentos do Mestre, através da palavra e principalmente através da prática. E que assim seja, graças a Deus. Bom, este capítulo ele começa com um versículo de uma parábola de Jesus que está em Lucas 14, 18 e que diz assim: E todos a uma vez começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que haja escusado. Escusa significa desculpas, pretexto, justificativa. E podemos entendê-la melhor assim. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. E se retirou. E depois outros. Esse versículo, ele faz parte da parábola O Grande Banquete, que se deu quando Jesus foi convidado para cear na casa de um ilustre fariseu num sábado. E ele, como ele sempre aproveitava qualquer tipo de oportunidade para pregar a sua doutrina de amor e ensinar, ele contou essa história. E quem estiver interessado, o começo dela está em Lucas 14. Emmanuel, refletindo acerca dessa mensagem de Jesus e trazendo-a para os dias atuais, ele diz: Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largos sistemas de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. O que adianta nos escondermos atrás de desculpas justificativas? A quem estamos tentando enganar com toda essa persuasão da falsa verdade? Quem será o prejudicado diante dessas atitudes? Existem leis universais e uma delas é a lei de causa e efeito, ação e reação. É o bate e volta. E volta porque ela é uma lei de justiça. Então, a nossa semeadura, o nosso plantio, ele pode ser livre. Nós podemos fazer o que quisermos, mas não podemos nos esquecer de que a colheita será obrigatória. Lá no finalzinho da questão 399 do Livro dos Espíritos, bem no finalzinho, está escrito assim: O orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado. Essa é a lei. E esse será o futuro de quem transgride estas leis. Continuando aqui com Emmanuel, ele diz:
E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas desculpas, disfarçando deserções, abandonos. Eu estou muito jovem ainda. Eu sou velho demais. Assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são muitas. Obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Muitas vezes somos tão convincentes em nossas escusas que não são os outros, mas passamos nós mesmos a acreditar nelas, enganando-nos. E com isso nós vamos nos chafurdando, nos atolando num lamaçal pesado e de difícil saída. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que agora nos ajuda, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 10, está escrito assim: segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolarizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. O homem, ele sempre se retrai em justificativas, se acreditando um sofredor incapaz, uma vítima, e tudo isso para não se envolver com as obras de Deus, com o seu próprio burilamento. Mas justificativas perante os nossos atos insanos não vão amenizar o nosso sofrer. Consequências virão, e a cada um será dado segundo as suas próprias obras, disse Jesus, não é mesmo? Continuando com Emmanuel, no seu último parágrafo do livro, aliás, desse tema, ele diz assim: os convidados para a lavoura de luz, no entanto engodados, enganados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados a ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora, senão a de esperarem por outras encarnações. A reencarnação é a mais alta expressão da justiça divina. Mas justiça divina não é castigo, porque a cada retorno à vida corporal, nós vamos recebendo oportunidades de melhorarmos um pouco mais, cada vez mais, de cultivarmos cada vez mais as virtudes, vamos nos corrigindo, nos aperfeiçoando. Novamente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no item 10, diz assim: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado
puros. Qualquer mácula, qualquer mancha, lhes interdita a entrada nos mundos ditosos, nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, onde há doenças contagiosas, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. Essa é a finalidade das reencarnações, da justiça divina. E para complementar, lá na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos lhe respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Na questão 68, ele pergunta: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E a resposta é: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. É por isso que o espírito, já cansado de tanto sofrer por conta de seus equívocos, ele roga ao Pai pela divina oportunidade do retorno. A reencarnação é uma oportunidade para nós. Aqui nós nos corrigimos, vamos aprendendo um pouco mais. E tem uma mensagem de Emmanuel que diz assim: que a superfície deste mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Então, se nós fugirmos à nossa obrigação, como ele diz lá no primeiro parágrafo desse capítulo, nós não vamos aprender. E muitas vezes nós retornamos com os mesmos problemas, passando pelas mesmas situações para podermos aprender. É uma oportunidade, não é um castigo. E, infelizmente, o nosso desculpismo de hoje em dia é a falta de tempo. Tem uma história que eu vou sintetizá-la, de um irmão que acaba perdendo o outro porque ele se suicidou. E é assim: chegando no velório, ele encontrando a viúva, a sua cunhada, ele a abraça fraternalmente, amorosamente, e pergunta para ela o porquê, o que aconteceu, por que ele fez isso. E ela lhe responde: ele estava com muitos problemas financeiros. No trabalho, com os colegas, ele não aguentou a pressão. E ele faz outra pergunta: mas por que é que ele não me procurou? Ela, fixando o olhar nele, com humildade, ela responde: durante 1 ano, todos os finais de semana, ele foi até a tua porta. Mas você sempre esteve muito compromissado, corrido, ocupado, sem tempo. O tempo, ele é o nosso maior aliado, mas precisamos disciplinar o nosso espírito. Muitos, nosso próximo, mais próximo, aqueles que estão dentro de casa, muitas vezes necessitam de nós, mas nós não temos tempo. Mãe, eu preciso de ajuda aqui numa lição escolar. Ah, filho, agora eu não tenho tempo. Filho, me ajuda a mexer aqui no celular, eu não sei entrar nesse tal WhatsApp. Ah, mãe, agora eu não tenho tempo. Filho, me ajuda com algo aqui no computador, eu não sei mexer. Ah, pai, agora não. São coisinhas pequenas, mas que lá na frente pode surtir um efeito tão pesado, porque esse filho, esse pai ou essa mãe vão ficando descontentes com a reação do outro que poderiam lhe ajudar.
Às vezes um filho indo mal no colégio, na escola, começa a entrar até mesmo em depressão, porque ele não encontra ajuda, porque nós sempre estamos com pressa. Esse é o nosso maior desculpismo dos tempos atuais. Então, pensemos nisso. Nossos irmãos necessitam de nós. Nós temos sim, é um dever nosso, não fugir à nossa obrigação e arrumar tempo para auxiliar. Meu muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe em nosso caminhar, em nosso progresso do dia a dia e que estejamos nós com Ele. E que assim seja, graças a Deus.